Olá, queridos amados, hoje nós temos quinta-feira, 23 de fevereiro. O cocheiro, certa vez um rei precisava de um cocheiro que conduzisse a sua carruagem. E então fizeram-se muitas inscrições e vieram se apresentar. O rei fez então a sua seleção e mandou vir cada um para poder conversar com ele. E a pergunta que o rei fez a cada um dos cocheiros foi a seguinte: você está conduzindo a diligência e de repente você vê que você está prestes a cair num precipício. A quantos centímetros você conseguiria ainda salvar a diligência, a carruagem daquele precipício para não morrer? E a um veio e falou, eu conseguiria chegar a 1 metro de distância. O outro disse, eu conseguiria chegar a 30 centímetros, ainda ia conseguir fazer com que os cavalos e a diligência não se precipitassem despenhadeira abaixo. E foi o último a ser entrevistado. Ele disse assim, meu senhor, com todo respeito, eu não prefiro nem chegar perto. E esse cocheiro ele foi contratado. Porque nós não devemos primeiro ver para crer, ou querer experimentar para ver se de fato é assim. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a palavra de Deus diz, o apóstolo Tiago diz, se você sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso você está pecando. Então, vamos nós buscar na palavra, vamos nós obedecer a palavra, vamos nós viver a palavra, vamos nós meditar na palavra de Deus, que nos aproxima dele e que nos afasta do abismo que quer destruir nossas vidas e vai destruir muitas vidas, porque decidem não chegar perto, mas decidem chegar perto ou até ver se de fato o despenhadeiro é tão perigoso assim. A palavra da senha de Ezequiel 33, verso 11, convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer. Foi o alerta que Ezequiel, profeta de Deus, tem dado para o povo. Por que vocês querem morrer? Reconheçam que esse caminho está errado, que esse caminho não leva à eternidade, não leva à paz com o próximo, não leva a Deus, mas afasta de Deus e afasta das pessoas umas dos outros. É o que o pecado faz. Ele destrói a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Ele acaba sendo aquele que afasta as pessoas uma das outras, mas o amor de Deus veio para unir. Veio para construir, veio para termos comunhão uns com os outros e com o nosso Deus. Em Mateus 6,13 diz, mas livra-nos do mal. A oração que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, de fato, Deus, nós podemos pedir, Senhor, nos livra do mal, mas nós precisamos querer caminhar por esse caminho da vontade de Deus, pelo caminho que Deus deseja que a gente ande. Não ande pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios desejos, mas ande pelo caminho do Senhor. Assim como Jesus diz em Mateus 7,12, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Esta é a lei e os profetas. O mau caminho é aquele que nos leva para longe de Deus e conduz à morte. Estranhamente, nossas escolhas muitas vezes nos levam para esse lugar. Isso porque nos aproximamos do pecado e desprezamos a Deus. Para superar a distância entre nós e Deus é preciso conversão, não apenas de corações arrependidos e bocas que clamem e louvem a Deus, não basta, mas de pés que de fato mudem o rumo das suas vidas. Por onde andam seus pés? Por onde andam os seus pensamentos? Eles estão a caminho do louvor, da adoração de Deus ou da minha vontade, aquilo que eu quero suprir, os meus próprios desejos egoístas? É como essa devoção de fato diz, pés que de fato mudem o rumo das suas vidas. É isso que Deus quer, arrependimento verdadeiro, é aquele que une pessoas, não aquele que destrói ou destrói a imagem e semelhança de Deus, o nosso próximo. Então,
Deus nos guarda de braços abertos, que nos desviemos dos caminhos maus. Vamos desviar desse caminho, não vamos chegar nem perto, como aquele cocheiro disse. Não vai querer bancar o super-herói. É reconhecer que nós somos fracos, falhos e pecadores. Por isso precisamos nos manter firmes e focados na vontade do nosso Deus. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Já se avizinha a luz do dia. A Deus rogamos, cheios de confiança. Nesse dia protege-nos de tudo que nos poderia causar dano. Refreia da nossa língua o poder, para que ela não provoque ódio e rancor. Não permitas que a clara visão de nossos olhos seja embaçada pelo mal. Friedrich Dörr, que Deus nos abençoe, nos guie, nos oriente nessa quinta-feira.